Só um pouquinho aqui, não tá gravando ainda. Pessoal, vamos lá então. Eu vou fazer primeiro a correção do exercício que vocês me entregaram na semana passada, né? Que foi a segunda-feira do feriado. E depois eu vou passar uma nova atividade para vocês fazerem. Então, se ficou alguma dúvida relacionada a esse exercício aqui, vocês podem me interromper aí, questionar, tá? Então, eu vou explicar um por um, fazer o passo a passo certinho, beleza? Então, nessa atividade aqui vocês tinham, né, na primeira, 4 plantas baixas, elas tinham as suas dimensões da planta e as dimensões do plano de trabalho, da verga da janela, e aí vocês precisavam achar o valor do K, achar quantos pontos precisavam ser medidos nesse ambiente, e depois dividir esse ambiente em quadrados, né, perfeitos ou quase perfeitos, e ver que tamanho esses quadrados teriam, certo? Então, a planta baixa 1, vocês tinham lá uma salinha de 4 por 4 metros, com o pé direito de 2,80 metros, o plano de trabalho a 80 centímetros do chão e a verga da janela a 2,40 metros. Então, para a gente achar o valor do K, a gente usa a formulazinha lá, de largura vezes comprimento, dividido pela altura, que é a diferença entre a verga da janela e o plano de trabalho, vezes a soma da largura por comprimento. Então, a gente tem lá 4 vezes 4, que é o comprimento e a largura da sala, dividido pela altura, que é 2,40 menos 80, que vai multiplicar 4 mais 4. Então, a gente fazendo a continha, a gente tem lá 4 vezes 4, 16, 2,4 menos 0,8, 1,6, vezes 8, que é a soma dos dois aqui. Então, a gente teria um valor de K igual a 1,25. Todo mundo chegou nesse valor? Se alguém não conseguiu ou tem alguma dúvida, quer que eu repita alguma coisa, só me falar aí, tá? Aí, encontrando o valor de K, a gente tinha que encontrar quantos pontos, no mínimo, precisavam ser medidos nessa sala. Então, a gente usa essa tabelinha aqui para encontrar o número de pontos mínimos, né? Então, o nosso K deu 1,25. Isso quer dizer que ele está lá entre 1 e 2. Então, esse daqui, né, é o tanto de pontos mínimos que a gente vai medir nesse ambiente. Então, no mínimo, são 16 pontos. Aí, agora, a gente vai dividir essa sala nesses 16 pontos. No caso aqui, né, a gente tem uma sala de 4 por 4 metros. Se a gente for pensar numa malha, né, que me daria ali os 16 pontos, uma malha de 4 por 4, né, vai me dar 16 pontos. Então, vai dar certinho aqui, né, nesse ambiente, uma malha de 4 por 4, certo? Então, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, por 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem na letra C, né, a gente vai medir 16 pontos. Então, nesse caso, deu certo, né, a quantidade de pontos mínimos com a quantidade de pontos que vão ser medidos, porque deu para dividir a sala certinho. E a gente vai ter uma malha de 1 por 1 metro. Então, 4 metros, né, por 4, dividido por 4, vai dar 1 por 1 metro. Tá ok? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, só falar. Não, de boa, prof. Então, agora eu vou passar para a letra B. Não, letra B não, né? Para a planta baixa 2. Então, a planta baixa 2, a gente tem uma sala lá de 5 por 10 metros. E aí, a gente tem um pé direito de 4,5. A verga da janela está a 4 metros de altura. E o plano de trabalho está a 75 centímetros do chão. Então, primeiro a gente vai achar o valor de K. Então, a gente tem lá comprimento vezes largura, 10 por 5, dividido pela verga da janela menos o plano de trabalho, 4 menos 0,75, vezes comprimento mais largura, 10 mais 5. Então, a gente tem lá 10 vezes 5, 50. 4 metros menos 0,75, nós temos 3,25,
vezes 15, que é a soma da largura vezes o comprimento. Então, a gente vai ter lá o valor de K igual a 1,03. Então, mais uma vez, a gente vai lá para a tabelinha. Aqui, o valor do K também está entre 1 e 2. Então, a gente vai nessa segunda fileira. E aí, a letra B, então, o mínimo de pontos que a gente vai medir nessa sala são 16 pontos. Tá ok? Agora, a gente vai dividir essa sala em quadrados, né? Com no mínimo 16 quadrados, mas no caso, como é uma sala mais retangular, dificilmente a gente conseguiria dividir em 16 pontos. Então, vamos pensar lá. Para a gente fazer uma malha de 16 pontos, nós temos duas possibilidades. Ou a gente faria uma malha de 2 por 8, ou a gente faria uma malha de 4 por 4. Então, vamos pensar lá. Se a gente fizer uma malha de 2 por 8, né, a gente dividir 5 ali por 2, daria 2,5 cada quadrado. E se a gente divide ali 10 por 8, vai dar 1, alguma coisinha ali, 25. né? Então, 1,2 alguma coisa. Então, não dá um quadrado, né? Vai ficar bem diferente de um quadrado 2,5 por 1,2, certo? Então, não é uma malha possível. Se a gente fizer 4 por 4, também não vai dar certo, né? Se a gente dividir lá 5 por 4, vai dar 1,25. E a gente dividir 10 por 4, vai dar 2,5. Então, dá o dobro, né? Também não vai dar certo. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer um pouco mais de pontos do que o mínimo. Então, acima de 16, né? A gente seria 17. 17 não dá para fazer uma malha, né? Então, vamos para o 18. Então, 18 pontos, a gente teria uma malha de 3 por 6. Então, se a gente dividir lá, ó, aqui 5, né, em 3 partes, e o 10 aqui em 6 partes, a gente tem uma malha de 1,67 por 1,67, com 18 pontos. Então, nessa sala, a gente mediria uma quantidade mínima de 18 pontos, tá? Porque 16 não daria para a gente dividir a sala em áreas próximas de um quadrado. Beleza? Ficou dúvida nesse? Gente que não deu a mesma quantidade de pontos na letra B e na C? Então, eu segui um pensamento diferente, porque eu estava deixando o mais próximo do 1 possível. E daí acabou ficando com uma quantidade de pontos bem maior. Mas, tipo, bem maior mesmo. Daí eu não sei se ele fica errado ou só uma maneira diferente. Ele deu 40 pontos no meu. Não, na verdade, a gente tem que fazer. Eu pedi o mínimo de pontos para dividir em quadrados, né? Então, porque daí eu tava querendo deixar sempre próximo do 1 metro, e daí eu achei que fosse esse o ponto, sabe? Deixar cada vez mais próximo do 1 metro, e daí acabou dando maior. Na verdade, o 1 metro é assim, o mínimo, porque a gente não pode deixar. E na hora de medir, o pontinho que a gente vai medir é bem no meio desse quadrado. Então, por que eu coloquei lá aquele negócio do 1 metro? Porque não pode ficar uma distância menor do que 50 centímetros entre o ponto e a parede. Mas maior pode, não tem problema, tá? Tá? Não, é que eu achei que não podia ter uma distância muito grande daí dessa janela, porque senão aí daria interferência no resultado, entendeu? Foi isso que eu entendi. Então, eu acho que daí as outras duas eu também fiz errado. Tá, vamos ver as outras então. Mas, gente, então, entenderam isso agora? Então, 1 metro, 1 por 1, seria a menor malha que a gente poderia fazer, tá? Para o ponto não ficar muito perto da parede. E aí a gente vai procurar uma malha que fique próximo de um quadrado. No caso aqui deu certinho, né? 1,67 por 1,67, mas vocês vão ver que nas próximas, daí não vai dar um quadradinho perfeito, tá? Vai dar perto de um quadrado. Então, vamos para a planta baixa 3. Essa daqui, ela tem 6 por 9. Ela tem um pé direito de 3 metros. O plano de trabalho está a 80 centímetros do piso.
e a verga da janela está a 2,60. Então, vamos para a continha do K. Então, 9 vezes 6, dividido por 2,60 menos 0,8, seria a nossa altura entre verga da janela e o plano de trabalho. Isso aqui vai multiplicar 9 mais 6, que é o comprimento vezes largura. Então, a gente tem lá 54 dividido por 1,8, que é a nossa altura, vezes 15, que vai dar 2. Então, vamos lá na nossa tabelinha. O 2 seria aqui a nossa terceira linha, ó, o K igual ou maior que 2 e menor do que 3. Então, a gente teria que medir no mínimo 25 pontos aqui nessa sala. Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos pensar lá. Malha de 25 pontos. A única forma de fazer 25 pontos seria uma malha de 5 por 5, né? Se a gente dividir lá 6 por 5, vai dar 1,2, né? Se a gente dividir 9 por 5, vai dar 1,8. Então, tá, né, um pouquinho distante ainda de ficar perto de um quadrado. Aí vamos aumentar um ponto, né? 26 pontos. Deixa eu só colocar aqui. 26 pontos daria para fazer com uma malha de 2 por 13. Também, né? Não vai dar certo. Se a gente dividir lá 6 por 2, vai ficar 3. E 9, se a gente dividir por 13, né? Vai dar menos do que 1. Então, não vai rolar também 26. 27 pontos, a gente teria uma malha de 3 por 9, né? Se a gente dividir lá 6 por 3, daria 2 metros, e 9 dividido por 9 daria 1. Então, 2 por 1 também não está perto de um quadrado. Aí, 28 pontos, poderia fazer uma malha lá de 4 por 7. Então, vejam aqui, se a gente divide lá 6 por 4, a gente vai ter 1,5. E se a gente divide 9 por 7, a gente tem 1,29. Então, tá pertinho né? Tá próximo do valor de um quadrado. Então, aqui no caso, o número mínimo seriam de 28 pontos, de 1,5 por 1,29, tá? Então, aqui a gente chegou próximo de um quadrado, não ficou um quadradinho perfeito. Professora, Pode falar. No meu caso, eu coloquei 1,50 por 1,20. Deu 30 pontos. Daí é considerado errado? Porque esse daqui está mais próximo de um quadrado do que 1,5 por 1,20, né? Então, vocês têm que sempre tentar o mínimo. Se tivesse dado mais próximo de um quadrado do que 28 pontos, aí poderia considerar correto, porque daí, nesse caso, né, ficou mais certinho no quadrado. Mas se deu um quadrado, né, deu menos parecido com um quadrado com mais pontos, daí não está correto. Eu também tô com essa dúvida, porque, tipo assim, quando eu tava fazendo exercício, deu a entender que poderia aparecer resultados diferentes, né? Que poderia ser, tipo, valores um pouco próximos, né? A mais ou a menos, e que daria certo. Daí eu acho que também acabou que os meus ficaram errados, considerando se for dessa forma. Porque Porque não a ficou muito pergunta claro que você queria o mínimo. na letra C está escrito, não Tá está? escrito? Não. É, É eu que acho na que eu aula. entendi a mesma coisa que o João, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Na C está escrito quantidade de pontos a serem medidos de acordo com a distribuição da malha. Daí o nosso raciocínio foi acho que diferente do seu, entendeu? Tudo bem, gente, mas assim, se alguém ficou perto, algo perto disso, igual assim, por exemplo, mas não faz sentido. O que não faz sentido, gente? Por exemplo, a pessoa pôs 30 pontos. Então, ela pulou 28, que seria o mais próximo possível ali do quadradinho. Opa, vou voltar aqui. Oh, meu Deus.
Tipo assim, a pessoa passou pelo 28 para fazer mais pontos, sendo que no 28 já dava perto de um quadrado, entendeu? Então, se foi uma quantidade um pouquinho maior, mas ficou um quadrado mais perfeitinho, posso considerar correto. Agora, a pessoa fazer mais quantidade de pontos para ficar um quadrado menos parecido com uma quantidade maior não faz sentido. Entenderam? Então, assim, se o mínimo é 25 pontos, vamos supor que a pessoa pôs lá 54, que seriam quadradinhos de 1 por 1. Não faz sentido a gente ter um mínimo de 25 pontos e a pessoa colocar lá 54 pontos, é mais que o dobro da quantidade, né? E eu ainda, na aula passada, eu fui falando para vocês, tipo assim, vamos supor que são 16 pontos a resposta, daí eu fui falando. Então, eu vou tentar, né? 17, 18, 19, 20. Eu fui falando isso para vocês irem tentando, sempre aumentando uma quantidade de pontos, tá? Então, assim, vamos supor que a pessoa pôs, esse aqui era 25, aí a pessoa pôs, sei lá, 32, e o quadradinho ficou mais perfeito do que o meu, aí tá correto. Mas se não, se a pessoa passou pelos 28 pontos e fez o quadrado que é menos perfeito do que esse, daí não faz sentido. Mas depois eu vou analisar caso a caso, a hora que eu for corrigir, tá? Que eu não corrigi ainda o trabalho. E vamos para a última plantinha aqui. Então, a última a gente tem lá 8 por 5. Então, o K vai ser 8 vezes 5, dividido pela verga da janela, que são 3 metros, menos 0,7, que é o plano de trabalho, vezes 8 mais 5. Então, a gente tem lá 40 dividido por 2,3, que é a altura, vezes 13. Então, a gente tem 40 dividido por 29,9. Nosso K dá 1,33. Então, novamente, a gente está aqui na segunda linha, 16 pontos. Tá? Então, a resposta da letra B são 16 pontos. E da mesma forma aqui, se a gente fizer uma malha de 4 por 4, não vai dar certo, né? Então, 8 dividido por 4 daria 2. E 5 dividido por 4, 1,25. Então, vamos pensar numa malha um pouquinho maior. 17 não dá, né, para fazer a malha. 18 seria, né, 3 por 6. Então, vamos testar lá o de 18 pontos. A gente dividindo ali 5 por 3, a gente teria 1,67. E a gente dividindo 8 por 6, a gente teria lá 1,33, tá? Então, ele está próximo de um quadrado. No caso, tá? Segue a mesma consideração. Se alguém colocou um pouquinho a mais, mas conseguiu um quadrado mais perfeitinho, tudo bem, tá? Mas aí eu vou analisando caso a caso, tá? Um por um, vou corrigir. E daí depois a gente, né, cada um a gente dá uma olhadinha certinho, beleza? A resposta aqui seriam, então, 18 pontos, né? O mínimo que a gente vai ter que medir aqui nessa sala. Depois, no exercício 2, vocês tinham que escolher na letra A 4 pontinhos para calcular a contribuição de iluminação natural em cada um deles e calcular a iluminância média da sala. Eu peguei aqui 4 pontinhos aleatórios só para a gente ilustrar, tá? Mas não tem problema se vocês pegaram outros. O importante é que se fizeram a conta certinho. Então, o ponto 3, eu peguei aqui 225 lux, foram medidos no ponto 3. E aí vocês vão, a gente vai fazer lá 225, que é a quantidade de lux que foi medida nesse ponto, dividido por 9.500, que é a iluminância externa dessa sala. Então, a gente tem lá 2,37% de contribuição de iluminação natural. O que isso quer dizer? Que dos 9.500 que está lá fora, 225 está chegando aqui nesse ponto da sala. Depois eu peguei ali o ponto 9. Então, no ponto 9, foram medidos 321 lux,
dividido por 9.500, a gente tem uma contribuição de iluminação natural de 3,38%. Depois eu peguei o ponto 18, 481 lux. Então, 481 por 9.500, a gente tem lá uma porcentagem de 5,06, na contribuição de iluminação natural. E o último que eu peguei foi o ponto 23, que é um dos pontos, né? Esse e o ponto 22 são os pontos de maior iluminação, que a gente teria lá 503 lux por 9.500, então 5,29%, tá? Então, não tem problema se vocês pegaram outros pontos, mas é assim, então, o processo, né? Esqueci de pôr aqui na frente, né? Vezes 100. Mas esse é o processo, né? Para a gente achar a contribuição de iluminação natural. E, por último, vocês tinham que encontrar a iluminância média da sala. Então, vocês tinham que somar todos os pontos aqui, né? Daria um total de 8.751 lux. E dividir pela quantidade de pontos que a gente tem na sala, que são 24 pontos. Então, a gente teria ali 364,63 lux, tá? Vai ser a iluminância média dessa sala. Deixa eu só fazer uma continha aqui com você. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nenhum ponto da sala, para ela estar uniforme, pode ser menor do que 70% da média, né? Então, 70% seria 255 lux. Então, tá vendo que nessa parte aqui da sala, do fundo, tá bem um pouco mais escuro, né, do que os 70%. Então, essa sala, ela não está com uma uniformidade, tá? Ela teria que ter janelas maiores ou ter alguma janela aqui do outro lado, né, complementar, para ela ficar com mais uniformidade. Daí seria, né, o correto para essa sala. E agora eu vou passar a próxima atividade para vocês, que é uma atividade sobre prateleiras de luz. Então, só relembrando aqui o que são as prateleiras de luz. Então, elas são estruturas horizontais que são adicionadas à parte superior da janela, né, das aberturas laterais, com a intenção de redirecionar a luz direta e difusa para o plano do teto. E ela sombreia a parte inferior da janela, né? E ela também aumenta a iluminância nas partes mais profundas do espaço, porque ela consegue jogar a luz mais lá para o fundo. Então, o que é a atividade que vocês vão fazer hoje? Vocês vão projetar uma prateleira de luz para a janela a seguir, que eu já vou explicar como é essa janela. Essa prateleira, ela deve sombrear a parte inferior da janela, então a parte aqui de baixo, e deve evitar que a luz chegue diretamente até o usuário nos horários indicados. Então, como que isso pode ser feito? Evitar, né, que a luz chegue diretamente? Através do prolongamento da prateleira para dentro, como é o caso aqui, ou através de brises que vão ficar na parte superior dessa janela, tá bom? Então, qual é a situação? Vocês têm uma janela. Ela está localizada em uma sala de aula de uma escola na cidade de Belém do Pará. E a localização e a orientação da janela é leste. A prateleira de luz deve proteger a janela a partir das 8 horas da manhã, que é o horário de início da aula. Então, é uma janela de 2 metros por 1,5. E aí vocês vão fazer a máscara de sombra para fazer essa prateleira de luz. Então, tem que proteger aqui, ó, a partir das 8 horas da manhã, tá? Então, lembrando lá, eu vou falar um pouquinho sobre carta solar, tá, gente? Mas vocês vão desenhar lá a máscara de sombra e vão fazer o projetinho da prateleira de luz. Então, tem que aparecer em planta baixa, em vista e em corte, na escala 1:50. Então, relembrando lá, né?
A máscara de sombra, vocês vão pegar lá o conteúdo, tá, de conforto térmico, por quê? Isso daqui é algo que está totalmente relacionado, conforto térmico e conforto lumínico. Então, quando a gente faz essa proteção, né, a gente está protegendo do calor, mas a gente também está melhorando a iluminação natural do local. Então, no caso, né, qual que é um grande problema que a gente tem de iluminação natural? Ou a gente tem muito pouca luz, né? Ou a gente tem luz numa quantidade que as pessoas não gostam, não conseguem, né, ficar com as janelas abertas, né? Elas acabam fechando as cortinas. Então, a prateleira de luz, ela é um instrumento de controle, assim como os brises, as varandas, os beirais, né? Que a gente viu numa outra aula há umas 2 semanas. Então, eu preciso controlar a luz também. Eu preciso que ela seja uma luz agradável dentro desse ambiente. Então, a prateleira de luz é uma das estratégias que a gente pode utilizar nesse sentido. Então, vocês vão projetar essa prateleira de luz, né, protegendo a partir das 8 horas da manhã. Então, na fachada leste, a gente tem sol todo o período da manhã, da hora que o sol nasce até a hora do almoço, beleza? E aí a gente vai proteger a partir das 8 horas da manhã. Então, das 8 ao meio-dia, eu não posso ter luz direta entrando por essa janela. Então, vamos relembrar aqui como é a estratégia da prateleira. Então, esse pedaço da prateleira de luz aqui, que fica para fora da janela, ele vai sombrear a partezinha de baixo da janela e vai também ser um instrumento para refletir a luz lá para dentro do nosso ambiente. E a partezinha de dentro aqui da prateleira de luz, ela vai servir para que os raios diretos não cheguem até o nosso usuário. Se não for fazer essa partezinha para dentro, tem que projetar um brisezinho aqui, né? Pode ser assim, pode ser retinho, para proteger também da entrada de luz direta, para sombrear também essa parte da janela, tá? A distância que vocês vão colocar a prateleira de luz do peitoril vai ser definida por cada um, tá? Então, cada um vai colocar lá. A janela tem 1,5 de altura. Então, eu vou colocar minha prateleira de luz a 1 metro do peitoril, ou vou colocar minha prateleira de luz a 1,20 m, ou vou colocar a 80 centímetros, 90 centímetros. Então, cada um de vocês vai decidir a altura da prateleira de luz. E se vai fazer o brise ou se vai fazer essa extensão da prateleira para dentro do ambiente, beleza? Então, vocês vão fazer esse projetinho, vocês vão ter uma semana para fazer, a entrega vai ficar para segunda-feira que vem, que é uma forma que a gente tem de ter controle da luz natural. Vocês têm dúvidas sobre a carta solar? Precisam que eu explique alguma coisa relacionada à carta solar, gente? Pro, é bom dar uma relembrada. Deixa eu abrir aqui uma aula de carta solar. Eu acho que talvez só a parte, pelo menos para mim, né? A parte do quando a gente vai fazer corte, qual ângulo que a gente usa, essas coisas assim. Tá, deixa eu só ver qual aula que é que eu abri aqui, acho que não é. Protetores solares, esse aqui. Então, gente, a prateleira de luz, ela é um protetor horizontal, certo? Então, ela vai estar ali horizontalmente em relação à janela. Então, eu vou aqui já direto no protetor horizontal. Então, quando a gente vai trabalhar o protetor horizontal, nós vamos encontrar o ângulo vertical, tá? Então, o ângulo vertical, a gente vai definir aqui né? Daí a gente vai usar o programinha lá Sol Ar, já vou mostrar para vocês também.
a gente vai definir aqui o ângulo, né, que a gente tem para fazer o projeto. Então, no caso lá, vocês precisam que esse ângulo ele cubra a partir das 8 horas da manhã, beleza? Então, vocês vão definir lá no SOLAR como que vocês vão fazer isso. E aí, então, esse ângulo aqui, a gente vai usar ele no corte, tá? Então, a gente vai ter lá, né, os 30 graus. Então, isso daqui vai definir o tamanho da prateleira de luz de vocês. Tanto para fora, quanto para o lado de dentro, beleza? Ou ele vai ajudar a definir essa parte de fora e também os brises, beleza? Aí depois, deixa eu passar um pouquinho mais. Deixa eu ir num aqui que a gente fez juntos. Deixa eu ir num de projetinho. Era de... Então, gente, aqui o ângulo vertical, nós vamos usar ele no corte para definir o tamanho, né, que vai ter o protetor. E aí vocês vão fazer os ângulos verticais laterais para definir até onde a prateleira de luz vai, para as laterais, tá bom? Então, aqui, ó, usando o vertical frontal, tá? Para definir o tamanho da prateleira de luz para fora e para dentro, ou o tamanho dela para fora e mais os brises que vai ter aqui em cima. E aí a gente usa os verticais laterais para definir aqui o tamanho da prateleira de luz, o quanto ela vai passar para as laterais da janela para ela fazer essa proteção, tá? Então, sempre lembrem lá, o que tem só um arco é o vertical frontal, que a gente usa no corte, e os laterais é o que a gente vai usar aqui na vista, tá? E aí, a partir do corte da vista, vocês vão desenhar na planta baixa. Aí, coloquem certinho lá as cotinhas, né? O tamanho do protetor, o ângulo que vocês usaram, e coloquem também a máscara de sombra. Aqui no programinha SOLAR, deixa eu só abrir aqui para vocês. Bagunça que tá esse desktop. Então, aqui tem Belém, ó, tá? Vamos colocar lá Belém. E lembrem aqui, ó, no ângulo de referência de pôr externo, tá? De fora para dentro, que é o que a gente estava trabalhando. E aí vocês vão definir aqui a máscara de sombra que vai proteger nesse período aqui das 8 horas, beleza? Aqui, gente, eu não lembro se eu cheguei a passar isso para vocês, mas eu vou colocar aqui no ângulo alfa. Coloquei aqui numa fachada qualquer. Se vocês forem aqui em máscara e preencher, ó, dá para fazer a máscara de sombra aqui. Não lembro se eu passei isso para vocês. Dá para vocês pintarem aqui mesmo no SOLAR, tá? Para mostrar lá certinho no trabalho. E também dá para colocar amarelinho, tá? Daí vocês podem fazer da maneira como quiserem. E aí, gente, dúvidas? Querem que explique mais alguma coisa? E daí a prateleira, aquela que avança um pouco para dentro, é a mesma distância que vai para fora? Como é isso? Não, vocês vão pegar o ângulo e com o ângulo de incidência vocês vão ver até onde ela precisa ir. Ah, tá. Ó, tá? Cadê aqui? Ó, então o sol, tá vendo lá? Vocês vão desenhar o raio de sol. Então vocês vão pegar aqui, ó, na parte lá de cima da janela, vão desenhar o ângulo certinho e vão ver até onde o sol pegaria se ele entrasse lá no topo da janela, tá? Daí vocês vão saber até onde a prateleira precisa ir aqui no fundo.
Pro, eu não entendi. Isso a gente vai fazer no corte. A gente vai desenhar a parede em corte, vai traçar uma diagonal e ver qual é o ângulo. Uhum. Entendi. Vocês vão usar o ângulo tanto aqui, ó, para sombrear a janela, né? Uhum. E vão usar o ângulo aqui, ó, para ver até onde que vai a prateleira de luz. Entendi. Pro, e esse vai ser o ângulo vertical frontal, então. Isso, vertical Ah, tá. frontal. Mais alguma pergunta? A Isabela está perguntando ali do e-mail que ela me mandou. Eu olhei aqui, Isabela, eu não achei sobre. Os e-mails que eu recebi seus são só de paisagismo. O Pro, no solar, o ângulo vertical lateral é o gama. Isso. Vocês vão usar o alfa, o vertical frontal, e o gama, o vertical lateral. Isa, manda de novo para mim, porque eu não achei aqui. Eu digitei Isabela e não tem nenhum e-mail mais recente, assim. Pessoal, e aí, mais alguma pergunta? Então, aproveitem aí o tempinho que vocês têm agora para já fazer essa atividade, tá? Eu deixei até semana que vem para vocês daí fazerem os desenhos certinhos e tal, mas vocês têm um tempinho agora aí para fazer a atividade no período da aula, beleza? Pro, e ela vai proteger das 8 ao meio-dia, né? Isso, Ah, então tá. tá bom? Pro, Oi. se a aula fosse acabar, a gente só que eu e a Lorena tava com umas dúvidas na nossa cadeira. Tava para te mostrar? Dá sim. Lorena? Mais nenhuma pergunta, gente? Espera só um pouquinho. A chamadinha, ver se alguém mais entrou, daí a gente vai, tá? Só um pouquinho. Tá bom.